Oscar acontece amanhã e por isso hoje eu vim responder uma book tag inspirada nas principais categorias do Oscar. Olá, pessoal! Uma das minhas melhores amigas criou uma book tag inspirada então no Oscar pra mim. Ela gosta bastante de assistir filmes e normalmente ela assiste todos os filmes que foram indicados ao Oscar pra ficar por dentro ali, né, das indicações e também escolher os seus favoritos entre cada categoria. E ela acabou pegando as principais categorias do Oscar então e criando uma book tag pra mim, pra eu responder aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro Instagram dela. Ela não tem canal, ela é desenhista, ela é design e normalmente é ela que cria pra mim esses desenhos meus que eu uso aqui, que eu uso na Twitch. Ela também me ajudou a compor o design do canal esse ano. Então, tudo isso que vocês veem normalmente de desenhinhos que eu uso é ela quem faz pra mim. Então, deem uma força, sigam ela lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. E curtam o trabalho dela, que é muito legal, ela é super talentosa. Eu confesso que eu não sou muito ligada nessa coisa de filme. Eu gosto de assistir, mas não sou muito de, melhor fotografia, melhor roupa e melhor animação e essas coisas. A última vez que eu assisti o Oscar foi pra ver o Leonardo DiCaprio ganhando a estatueta, e depois disso eu acabei nunca mais acompanhando, só vejo ali pelas redes sociais mesmo quem ganhou, mas não sou uma pessoa muito preocupada em assistir os filmes, ficar por dentro das indicações e tudo mais. Mas eu gostei bastante das perguntas que ela criou, que foram baseadas nas principais categorias, né? E eu dei algumas pinceladas e algumas coisas que ela colocou aqui pra se encaixar melhor naquilo que eu já tinha lido, né, para eu conseguir encaixar um livro melhor para vocês. E ela me ajudou também a escolher os livros, porque ela reclama que eu sempre falo dos mesmos livros aqui no canal, que eu sempre falo dos meus favoritos e que eu nunca acabo trazendo outros livros que eu já li para vocês nas tags que eu faço. Então, vários dos livros que estão aqui também foram escolhas dela para que eu trouxesse para vocês. E bora lá, senão esse vídeo vai ficar muito grande. A primeira pergunta é: melhor curta-metragem, um livro com poucas páginas que não deixa nada a desejar. E para essa categoria eu escolhi Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro. Eu não lembro muito bem quando eu li esse e-book, ele é uma noveleta, ele tem ali em torno de acho que 50 ou 60 páginas. Ele é um pouquinho maior que um conto, menor do que um romance. E ele é uma fantasia nordestina que se passa então, aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, que vai trazer como protagonista uma pessoa meio coruja e uma pessoa meio gavião, meio carcará. Eles são filhos de uma bruxa que acabou usando um feitiço então para criar essas criaturas. E dentro desse universo místico que ela criou, cada uma dessa criatura tem uma função. O carcará, quando ele come um pedaço da carne do humano, ele consegue ter acesso às lembranças desse humano. E a coruja, ela tem como função pegar essa alma e levar para o mundo espiritual. A mãe deles acaba usando eles com um objetivo nada muito, assim, bondoso. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. A Fernanda Castro também é a autora do livro O Fantasma de Cora, que eu não lembro agora por qual editora que saiu, mas saiu por uma editora grande. E Lágrimas de Carne é a publicação, se eu não me engano, da Dame Blanche. Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. 2. Melhor maquiagem. Um livro em que a capa é bem mais interessante do que o conteúdo. E para essa categoria eu não tenho mais o livro aqui, porque foi uma leitura que eu não gostei de ter feito, mas eu era simplesmente apaixonada pelo design do livro, pela capa do livro. Já falei isso para vocês algumas outras vezes, mas faz tempo que eu não comento a respeito desse livro. E eu tô falando de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, publicação da Dark Side. Essa capa, gente, é simplesmente maravilhosa, é incrível. Todo o design, né, desse livro é maravilhoso, ele tem um corte também que é muito bonito, mas infelizmente a autora mirou numa história feminista e acertou em uma história extremamente problemática. Eu vou procurar onde é que tá o vídeo que eu falei pra vocês a respeito desse livro e vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem por que eu acho que esse livro é problemático. 3. Melhor animação. Uma HQ, ou mangá, ou graphic novel que vale o hype, ou merecia ser mais conhecido.
Eu ia colocar Lore Olympus, mas eu já falei muito de Lore Olympus aqui no canal nesse último ano. E eu decidi então colocar uma graphic novel, que foi a publicação da Darkside, e que eu até vejo algumas poucas pessoas falando a respeito dela, mas realmente são bem poucas. E é uma história que, assim, é um chuchuzinho, são desenhos maravilhosos, é uma história muito legal. E eu tô falando de Frances, da história dessa bruxinha de cabelo colorido que eu gosto muito. Inclusive, eu acompanho a artista lá no Instagram e ela faz desenhos lindíssimos, lindíssimos. Só pra vocês terem ideia do traço, é assim, gente, é muito lindo. Olha que belezinha. E em Frances a gente vai conhecer a Melina, que é essa bruxinha que tá com dificuldade por causa do ritual que elas vão fazer, que é muito importante ali na vida dela de bruxas. E ela não tá conseguindo se concentrar, ela tá nervosa. E em um determinado momento ela acaba então invocando esse espírito em forma ali de raposa, que acho que é o Francis, se eu não tô muito enganada. E ele vai trazer para ela algumas aventuras, algumas confusões e alguns ensinamentos. É uma história muito, muito fofa, com desenhos maravilhosos, como eu já falei pra vocês. Olha que coisa linda. E que eu acho que vale muito a pena ser lido. 4. Melhor roteiro adaptado. Uma adaptação de livro que ficou perfeita. E assim, para essa pergunta, eu entendo que seria uma adaptação que não teve tanta mudança do livro para o filme. Como normalmente acontece, que os roteiristas eles acabam criando muitas vezes cenas diferentes que não existiam nos livros, ou acabam criando plots e núcleos diferentes para outros personagens, para explorar mais aquele universo, coisa que normalmente o autor não fez no livro. E uma adaptação que eu lembro de ter assistido, que eu achei bem fiel ao livro, porque eu assisti o filme primeiro e depois eu li o livro, foi de Duna, que é a adaptação, né, das primeiras, sei lá, 200 páginas de Duna, mais ou menos. E vai sair, acho que ano que vem, esse ano, não me lembro muito bem agora, o filme que adapta o restante do livro. E eu gostei bastante da adaptação, eu acho que foi bem próximo, realmente, ali, bem próximo do que a gente chamaria de fiel. Não teve tantas mudanças, não teve tantas alterações, assim, de criação de cenas novas, de núcleos novos, né? De criação de personagem novo que não existe no livro. E eu não assisti muita coisa, por isso eu tô colocando o Duna aqui, tá? Porque de tudo que eu assisti, que eu me lembro que foi mais fiel, foi esse. Próxima categoria é Melhor Documentário. Um livro de não ficção ou biográfico que te cativou. E assim, não dá pra colocar outro aqui, porque biografia ou não ficção não é uma coisa que eu leio com grande frequência, né? Como vocês sabem. E uma autobiografia que eu li, que eu gostei, foi Nascido do Crime, do Trevor Noah. Essa aqui é a minha edição da Tag Inéditos. Hoje vocês encontram esse livro com a capinha comercial, né? Que a editora Verus colocou pra ele. E como eu falei, esse aqui é uma autobiografia, então é uma história do Trevor Noah, escrita por ele mesmo. E ele vai contar a história de vida dele desde que ele se recorda, desde que ele é criança, até o momento em que ele vai, então, em busca de se tornar um comediante extremamente famoso, como ele é hoje. O Trevor nasceu ali na África, num período em que ainda existia aquela lei de segregação racial chamada Lei Apartheid, não sei como é que se pronuncia direito, que era uma lei que proibia que negros e brancos tivessem relacionamentos amorosos, né? Eles não podiam se relacionar. Só que a mãe do Trevor era negra e o pai do Trevor era branco. Então, se a polícia descobrisse, a mãe dele poderia ser presa, enquanto com o pai dele não acontecia nada, porque o pai dele, claro, era branco e privilegiado. Então, por isso, o título é Nascido do Crime. E a gente vai acompanhar toda a infância e adolescência do Trevor de uma maneira que é bastante divertida de acompanhar, porque ele, sendo quem ele é, né, um comediante, ele consegue trazer um tom muito grande de leveza, de brincadeira e de tiração de sarro de situações que são bastante graves e complicadas e pesadas e tensas. Ele passou fome quando era criança, a mãe era extremamente religiosa, obrigava ele a ir à igreja junto com ela, ele viu amigos se afundarem ali no tráfico e na droga. Então, é uma história muito, muito interessante de ler. E eu super indico pra quem gosta desse tipo de leitura e até pra quem não gosta. Porque, como eu falei, eu não sou uma pessoa que gosta de biografia. Definitivamente esse não é um gênero que eu vou ler com muita frequência,
porque não é uma coisa que eu gosto de ler. Mas esse aqui eu adorei. A próxima categoria é Melhor Direção. Um autor que tá entre as melhores obras que você já leu. Então, o seu melhor escritor favorito ali do momento. E como vocês sabem, o meu escritor favorito do momento é o Brandon Sanderson. E eu trouxe aqui Mistborn para exemplificar, que é também um dos meus livros favoritos até o momento dele, né? Que eu não li tanta coisa assim, mas é um dos meus favoritos até o momento. Pra mim, o Brandon Sanderson tem uma criatividade única. Eu gosto muito das histórias dele. Eu gosto muito da forma como ele conta as histórias, como ele narra e como ele cria os personagens. Que é o Ser Tá Aqui, meu amor da minha vida, pra provar. A próxima categoria é Melhor Fotografia. Um livro muito bom que se passa em um lugar que você gostaria de visitar. E aí eu acabei colocando 2 livros aqui que se passam ali no mesmo estado brasileiro, que é Se Tu Me Quisesses e O Alto da Maga Josefa. Os 2 se passam no Nordeste brasileiro, os 2 são fantasias escritos por autoras brasileiras. Inclusive, a Jadina Lana é finalista, né? Foi finalista do prêmio Kindle esse ano com o Se Tu Me Quisesses. O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, eu já falei algumas vezes pra vocês aqui. Sempre que eu tenho que falar de um livro favorito, ele acaba entrando de alguma forma na tag, então não poderia deixar de citar ele aqui. E ele é um livro, gente, que me dói o coração de não ser mais hypado, de não ver mais gente lendo e comentando sobre, porque ele é uma história divertidíssima, é super bem escrito, tem protagonistas super engraçados em situações tensas, em situações cômicas, e é uma fantasia que se passa no Nordeste brasileiro. É maravilhoso. E se você quer um livro mais dinâmico, cheio de ação, com fantasia, com dragões, com criaturas mágicas, eu super indico essa leitura para você. Já em Se Tu Me Quisesses, da Jadina Lana, a gente vai acompanhar também uma fantasia no Nordeste brasileiro, mas esse aqui ele é uma novela, ele é um pouquinho mais curto, e a gente tem um romance, então ele é mais ou menos uma romantasia, vamos colocar assim. Porque nessa história a gente vai acompanhar uma garota que tem asas metálicas e a gente não sabe muito bem o passado dela. Ela acaba chegando ali naquela cidade e encontrando um mago e se apaixonando. E esse mago vai incentivar ela a começar a usar as suas asas, que até então ela achava que não servia para nada. É uma fantasia muito delicada, é um romance muito delicado, os 2 vão acabar se apaixonando e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa paixão e também desses momentos em que ela acaba encontrando a liberdade e encontrando a si mesma. A próxima categoria é Melhor Montagem. Um livro que combina uma boa história, bons personagens, um bom desfecho, uma obra completa. E para essa categoria eu coloquei O Mistério do Carneiro de Ouro, do Tiago Lee, porque essa foi uma história que eu li sem muita pretensão. Eu peguei uma indicação no canal do Alec no Bookaholic e acabei gostando muito. Eu li na época em que ele era independente ainda, né? Então era A Maldição do Carneiro de Ouro, mas depois ele acabou saindo pela editora Rocco e ele acabou saindo com o título de O Mistério do Carneiro de Ouro, porque ele é uma história um pouco mais juvenil. Ele tem protagonismo adolescentes ali na média dos seus 13, 14 anos, e ele tem uma aventura mágica e também um romance sáfico. Ele tem protagonismo LGBTQIA+, e se passa no Nordeste. Nessa história a gente vai acompanhar um grupo de 3 amigos, e uma delas, que é uma das nossas protagonistas, tá sendo atormentada por uma criatura mágica, que ela não entende muito bem o porquê, que ela então foi amaldiçoada por essa criatura. E acaba chegando uma garota nova na escola que entende tudo das criaturas mágicas e vai ajudar ela a se livrar então da pisadeira. Eu vou procurar uma arte, vou deixar aqui pra vocês, uma arte no Google, tá? Uma arte aleatória no Google, só pra vocês entenderem o que é uma pisadeira. Que é muito conhecida ali no Nordeste brasileiro, eu mesmo não conhecia, não sabia da existência até ler esse livro. É uma criatura que me deixou assim com um certo medinho de dormir à noite. E a gente vai acompanhar esses 3 amigos nessa aventura para tentar desfazer o que aconteceu com essa menina. E também tem um pouco de drama, porque os pais dela estão brigando, estão numa situação
de divórcio ali. Ela tem uma irmã mais velha que vai acolher ela, que vai ajudar, então a gente também tem um pouco de drama familiar. É uma história divertidíssima que você dá altas risadas, mas também é emocionante. Os personagens são maravilhosos. Mesmo eles sendo adolescentes, não são aqueles adolescentes chatos e que você cansa de ler, sabe? Porque você fala, meu Deus, você tá dando murro em ponta de faca. Porque é um problema tão fácil de se resolver, né? Que a adolescência complica. Não. Não, a gente não vai ter essa adolescência chata nessa história. Eles são divertidíssimos, eles são engraçados. A forma como o Thiago escreveu a história também é bem característica ali do Nordeste. Então eu dei muita risada, eu me emocionei e eu me diverti muito lendo esse livro. Próxima categoria é Melhor Canção Original. Um livro que, se fosse música, entraria para a sua playlist favorita de tão gostoso e rápido que for de ler. E para essa categoria eu resolvi colocar Órbita de Inverno, da Everina Maxwell. Esse aqui foi um livro que eu recebi em parceria ano passado com a editora Suma. E foi, acho que, o primeiro que eu recebi, e foi um livro que, pra mim, foi uma grata surpresa. Eu tinha ouvido falar a respeito dele um pouquinho antes e fiquei muito feliz quando a editora me mandou em parceria. E eu gostei muito da leitura. Ele é um sci-fi com protagonismo LGBTQIA+. Aqui a gente tem um casal que é formado por um príncipe e um conde. Eles são obrigados a se casar para manter relações entre os planetas, cada qual, né, é ali residente, habitante, e para manter a diplomacia entre esses planetas. Então, a gente tem o príncipe, que é aquele clássico príncipe que não se responsabiliza por nada, que não quer nada com nada, nunca foi cobrado nada dele, porque ele tá muito longe da linha de sucessão do trono. E a gente tem o conde, que tem bastante responsabilidade, um pouco mais sério, que acabou de sair de um relacionamento em que seu marido faleceu em um acidente de veículo, que era primo desse príncipe que ele vai precisar casar agora. Então é uma situação bem complicada, a gente tem uma trama política aqui acontecendo também por detrás bem grande. E como eu falei pra vocês, é um sci-fi, se passa em planetas distintos e foi uma história que foi muito gostosa de ler. Pra mim, a autora ela conseguiu dosar essa parte de política, de sci-fi com romance, mas o romance ele tá ali a todos os momentos, a tensão entre eles vai crescendo toda vez que eles precisam fazer alguma coisa juntos e eles não se entendem muito bem. E a gente fica, ai meu Deus, vai, só e vai! E aí você torce, você se emociona. E é muito gostoso de ler quando acontece, gente. Assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Próxima categoria é Melhor Atriz ou Ator Coadjuvante. Aquele personagem que roubou a cena e poderia até substituir o protagonista. Quando eu criei essa lista com a Sá, eu acabei colocando o Darkling, porque ele é o meu vilão favorito. Só que eu já falei muitas vezes dele aqui no canal, e acabou que a trilogia Grisha não se tornou uma trilogia favorita, né? Eu acabei não gostando do segundo e do terceiro volume, não gostei da forma como a autora finalizou a trilogia. Inclusive, eu não vou nem assistir mais a série da Netflix de tanto ranço que eu fiquei daquele final, porque eu odiei aquele final. E eu acabei finalizando uma outra trilogia mais recentemente, que eu ainda não comentei com vocês aqui no canal, mas acabou que um personagem que não é o principal ali, apesar de ser um personagem importante, mas ele não é o personagem principal, acabou me cativando muito. Eu queria muito que ele tivesse tido um final diferente, porque eu acho que ele merecia horrores. E ele é um personagem muito complexo, é um personagem muito profundo, um personagem que eu gostei muito de saber mais a respeito dele, que só foi contado no terceiro volume da série, então achei que a autora perdeu um pouco a oportunidade de aprofundar melhor ele, porque ele é um personagem que tem camadas incríveis, incríveis, até melhor que o protagonista. Eu tô falando do Roland, de Um Tom Mais Escuro de Magia, na verdade a trilogia de tons de magia da V. Schwab. Nessa história aqui a gente tem então universos paralelos, mundos paralelos, que estão interligados através dos seus locais, das suas cidades, os locais que são iguais nessas cidades paralelas. Nosso protagonista, o Kel, ele vive na Londres Vermelha, que é uma Londres cheia de magia, onde as pessoas nascem com magia. A magia, ela é vivenciada, ela é incrível, as pessoas são mágicas,
Todo mundo ali é mágico praticamente e a magia floresce em tudo quanto é lugar. E ele é um Antari, ou seja, um mago extremamente poderoso, capaz de comandar todas as partes da magia, assim, porque cada mago aqui ou é um mago de gelo, um mago de água, um mago de ar, um mago de fogo, mas ele consegue fazer tudo, né? Porque ele é o principal, ele é o protagonista e ele é um Antari, um mago de sangue. E ele também tem a capacidade de viajar para esses mundos paralelos. A gente tem a Londres cinza, que seria o nosso mundo aqui, a nossa realidade, um mundo onde a magia foi esquecida, um mundo onde as pessoas não são mais mágicas e nem acreditam mais em magia. E lá ele vai conhecer a Delilah, ou a Lila, que nos 2 primeiros volumes não tinha me incomodado tanto quanto ela me incomodou no 3º volume. E também temos a Londres branca, que é uma Londres, um mundo onde a magia tá morrendo, onde as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando violentas, as pessoas estão desesperadas, pois não só a magia está morrendo, mas o mundo também, ele está se deteriorando, porque ele era o mundo mais próximo, mais magicamente próximo da Londres preta, da Londres onde a magia tomou conta de tudo e engoliu o mundo, engoliu as pessoas, acabou se tornando uma doença. E as portas entre os mundos, então, entre as Londres foram seladas para que essa doença mágica da Londres preta não viesse para os outros mundos, mas isso acabou prejudicando a Londres branca. E o Roland é da Londres branca e ele também é um Antari. Eu pretendo fazer um vídeo falando mais a respeito da trilogia toda, porque são livros que eu gostei muito, muito de ler. O primeiro se tornou um favorito, ele tá favoritado lá no Scooby. O segundo e o terceiro não tanto assim, não gostei muito do final do terceiro, mas eu vou deixar pra conversar isso com vocês num próximo vídeo ainda. Próxima categoria é Melhores Efeitos Visuais. Um livro em que o autor construiu tão bem o seu universo que era como se você estivesse dentro dele. E para essa categoria eu vou colocar alguém que você conhece da Shari Lapena. Eu também já falei algumas vezes desse livro aqui no canal com vocês, porque ele é um thriller onde a gente vai acompanhar o desenrolar após uma das vizinhas ali daquele bairro acabar sendo encontrada morta no porta-malas do carro dela no fundo de um rio. O marido já tinha dado ela como desaparecida e as pessoas estavam muito ali pensando do que tinha acontecido com ela e a gente vai acompanhar o desenrolar através dos olhos dos vizinhos e não de um policial. Então não é um livro investigativo. Ele é um livro de fofoca, de vizinho e combina muito com a cidade onde eu moro, onde aqui você dá um peido numa esquina e já estão falando que você tá todo cagado na outra. Então assim, eu li esse livro aqui vendo Montemor dentro desse bairro, porque é exatamente o que acontece. Todo mundo sabe da vida de todo mundo fofoca da vida de todo mundo aqui é puta, lambisgoia, não se dá o valor e blá blá blá. Então assim, eu achei incrível, assim, gente, cada virada de página desse livro, assim, é sabe, é uma gargalhada, é uma risada, porque aqui todo mundo deve, ninguém presta, e cada virada de página é uma revelação de uma merda diferente. Melhor atriz. Um personagem que fez você amá-lo como seu jeito único. E aí, pra essa categoria, já que coloquei o Roland lá na outra categoria, eu vou colocar a Manon de Trono de Vidro. E aí eu trouxe aqui o último, o Reino de Cinzas, pra exemplificar, né? Porque eu acho que a Manon é uma personagem que me conquistou, mesmo não sendo a protagonista, mesmo não sendo uma das principais, mesmo não sendo, inclusive, um personagem que tá participando ali da série desde o primeiro livro. Ela é um personagem que entra, acho que em Rainha das Sombras, se eu não tô muito enganada. Eu queria muito que a autora, a Sarah, escrevesse um livro da Manon, escrevesse um livro sobre as bruxas do universo de Trono de Vidro e que tivesse a Manon como protagonista, porque eu tenho certeza que seria uma história maravilhosa. Gosto muito dessa personagem. E assim, queria muito, né, que tivesse mais histórias sobre ela pra gente ler. Melhor filme internacional. Um livro que não se passa em seu país, nem na língua inglesa, tá? E que você amou. E pra essa categoria eu vou colocar um livro que eu também já falei pra vocês algumas vezes. Então assim, não adianta, não tem como fugir. Os livros para eles entrarem na tag, eles têm que ser livros que eu gostei de ter lido. Não vou colocar um livro aqui que eu não curti a leitura.
E como eu já tinha falado a respeito de alguns outros nas últimas tags que eu fiz aqui do canal, eu resolvi então trazer A Pintora de Rena, da Oka Jose, que também é um livro que eu recebi através da tag Inéditos. Essa aqui é a capinha da tag. E aí é um livro que se passa na Índia no ano de 1955, então ele também é uma ficção histórica. E a gente vai ter como plano de fundo toda a parte social e política da Índia que eles estavam passando naquele momento. E a história da nossa protagonista é que ela é uma pintora de rena, né? Ela é uma dessas profissionais que faz essa pintura de rena no corpo das outras mulheres, principalmente ali nas mãos e nos pés. E ela saiu de casa muito cedo, na verdade ela fugiu de casa muito cedo. Ela se casou, ela foi obrigada a se casar e acabou fugindo desse casamento porque ela foi espancada pelo marido dela e ela acabou se tornando uma vergonha então para sua família. Só que ela aprendeu a se virar sozinha, ela acabou tendo sorte, acabou encontrando pessoas que ajudaram ela em um momento de dificuldade e ela acabou se tornando uma das melhores pintoras de rena então da cidade onde a história se passa ali na Índia. Só que de uma hora para outra o seu ex-marido chega. E não chega sozinho, ele chega com uma adolescente, que é a irmã mais nova dela, que ela nem sabia que existia. Porque os pais dela faleceram e a irmã pediu ajuda então desse ex-marido para fazer com que eles chegassem até ela, né, que é a única família dela. E aí de uma hora para outra, ela que estava acostumada a se virar sozinha vai precisar se responsabilizar por uma adolescente que não tem muita papa na língua, que vai causar um pouco ali de confusão na vida dela. E por último, melhor filme. O melhor livro que você leu nos últimos 5 anos. E assim, gente, eu não consegui escolher um livro pra colocar nessa categoria. Não consegui, porque cada livro que eu favorito por um motivo diferente. E não é justo eu escolher um único livro pra trazer aqui pra vocês. Porque, como eu falei, às vezes eu favorito um livro porque um personagem me encantou. Porque a personalidade daquele personagem me cativou, me encantou. Ou porque a história me fez rir, me emocionou. Ou porque o universo daquele livro é maravilhoso, é um universo incrível que eu adorei ler. Ou eu normalmente favorito por uma coisa específica e não por um conjunto total da obra. Inclusive tem livros que eu não favoritei, mas que eu dei 5 estrelas. Tem livros que eu favoritei que eu dei 4 estrelas. Sabe, nem todo livro favorito é perfeito, nem todo livro 5 estrelas é perfeito, nem todo livro 4 estrelas realmente tem algum defeito. Às vezes é uma coisinha ou outra que, tipo, eu não gostei desse detalhezinho aqui. Não, esse aqui eu vou favoritar por causa disso. E eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu sou uma pessoa que se o livro me emocionou, literalmente, né, emocionada. Se eu chorei, se eu ri, se eu me encontrei em algum momento ali do livro, eu vou favoritar ele. Então, assim, não é justo eu trazer aqui pra vocês um único livro como o melhor dos últimos 5 anos, porque eu não consigo encontrar esse livro. Ou o melhor de 2022, também não consigo encontrar esse livro, dentre tantos que eu já li. Porque a impressão que eu tenho é que se eu escolher um, eu vou estar sendo injusta com o outro, sabe? Então, eu não consigo. Vocês entrem lá no meu Scooby, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e olhem os meus livros favoritados, que são todos eles. Simples assim, são todos eles. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí mentalmente respondido a tag ou escrevendo aqui embaixo mesmo os livros que vocês colocariam nessa categoria. Eu vou adorar saber quais são os livros, né, que vocês escolheriam para essas categorias do nosso Oscar literário. Caso você tenha um Instagram literário, um TikTok literário ou um canal aqui no YouTube e queira responder a tag, não esqueça de dar os créditos, por favor. Não se esqueça também de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!